Fala galera, Igor Sampaio na área. O papo de hoje é sobre imposto de renda e as taxas que são cobradas aí nos diferentes tipos de investimento que nós temos aqui na Bolsa de Valores. Esse aqui com certeza é um assunto que quase todo investidor iniciante, todo mundo que está começando, desconhece porque tem muita taxa, muita coisa que tem que pagar. E por falta dessas informações aqui, você pode gerar uma dor de cabeça lascada, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. Essa dor de cabeça aí, ela pode gerar desde multa, se você atrasa o pagamento de um imposto, até bloquear o seu CPF. E bloqueou o CPF, já era, não consegue fazer mais nada até você resolver esses problemas. Então, às vezes, tem gente que tá com o CPF bloqueado, não sabe por quê, e simplesmente porque não pagou uma DARF, simplesmente porque não fez uma declaração. Então, para começar no mundo dos investimentos, com o pé direito, começar os seus investimentos da forma certa, eu vou te mostrar em detalhes quais são as alíquotas e as taxas que você precisa pagar aí, ou não precisa pagar, porque tem investimentos também que eles são isentos, tem modalidades de ativos que você não paga nada se você fizer venda. Então presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Lembrando que o meu compromisso aqui com você é sempre te trazer um conteúdo aí que vai te ajudar a dar uma virada de chave na sua vida financeira e nos seus investimentos. Por isso, eu quero te fazer aquele pedidão que eu sempre faço. Deixa um likezão maroto aqui nesse vídeo e se inscreve no canal. Nós estamos quase chegando aí nos 1000 inscritos e eu peço, por favor, a sua ajuda para você deixar aquele likezão maroto aqui nesse vídeo, porque o YouTube entende cada vez que você deixa um likezão aqui, cada vez que você se inscreve no canal, o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas que também querem aprender a respeito de investimento. Então, por favor, faça isso, se inscreve aí e dá essa força, porque isso me ajuda bastante. Dito isso, bora pro vídeo. Antes de mais nada, é importante você entender o significado de um documento chamado DARF. Essa sigla quer dizer Documento de Arrecadação de Receitas Federais e é por meio desse documento que eu, você, que investimos na Bolsa de Valores, nós pagamos os nossos impostos, as nossas contribuições e as taxas que a Receita Federal exige aí que elas sejam pagas. Então, o nome desse documento é DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Fica muito ligado com essa palavra. Se você está ingressando na Bolsa de Valores, você vai precisar usar bastante isso daí. Então, quando você vende um ativo e tem lucro com essa venda, pode ser que você tenha a obrigação de pagar um percentual desses ganhos de capital para a Receita Federal. E aí você vai ter que gerar essa DARF. Antes de mais nada, vou deixar um videozinho aqui no card falando que eu explico tudo para você, como que você faz para gerar uma DARF bonitinho. Então, vou deixar um videozinho aqui. Outro detalhe é que o quanto você vai pagar e quando você vai pagar depende do investimento que você está fazendo. E é claro que eu vou te falar quais são esses investimentos agora, meu lindinho, minha lindinha. E o primeiro passo que eu quero dar com vocês aqui é falar sobre os investimentos em renda fixa, porque na renda fixa, esses impostos aqui que você tem que pagar sobre o lucro que você tem, eles já são descontados direto na fonte. Você não precisa esquentar a cabeça, entrar no site, colocar informação, colocar nada disso. Você não precisa gerar uma DARF para pagar impostos quando os títulos são de renda fixa. Em investimento de renda fixa, a alíquota mais alta que você vai pagar é de 22,5% e a mais baixa que você vai pagar também é de 15%. Não tem como pagar menos do que 15%. Até existem tipos de investimento que eles são isentos de imposto de renda, porém, eles pagam um pouquinho mais baixo. Os juros que eles vão te remunerar, eles vão pagar um pouquinho mais baixo. A LCI e a LCA, algumas debêntures, CRIs, CRAS, alguns deles têm esse tipo de manobra aí que você não precisa pagar IR. Então, se você fizer um investimento de renda fixa e deixar esse dinheiro até 6 meses na conta, você vai pagar uma alíquota de 22,5% de imposto. Beleza? Então, até 6 meses, 22,5%. Aí, se você deixar o seu dinheiro um pouquinho mais de tempo, de 6 meses até 1 ano, aí essa alíquota cai para 20%. Já ganhou 2,5% a mais. Se o seu investimento você fizer aí de 1 a 2 anos, essa alíquota cai para 17,5%. Então já caiu mais um pouquinho. E a menor alíquota que você paga, como eu falei, é de 15%, se você deixar o seu dinheiro acima de 2 anos ou mais de 2 anos, né? Claro, acima de 2 anos é mais de 2 anos. Então, até 6 meses, 22,5%. Até 1 ano, 20%. Até 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, você vai pagar 15%. Aí você pode me perguntar, pô, Chigão,
mas eu vou fazer um investimento aqui para deixar 5 anos. Será que não abaixa isso daí? Não abaixa, não tem choro nem vela. Investir em renda fixa. Se passou, investir um período de 5 anos, vai pagar 15. Investir um período de 10 anos, vai pagar 15. 30 anos, vai pagar 15 e não tem choro nem vela. O bom disso daqui é porque esse imposto já é descontado na fonte, lá já é retido na fonte, então você não tem dor de cabeça de ficar calculando, de ficar precificando, é 15%, é 20%, é não sei quantos por cento, beleza? Então a renda fixa é um pouco mais fácil, é um pouco mais descomplicado, porque no dia que o seu contrato terminar, no fim da vigência do seu contrato de investimento, você já pega o seu dinheiro limpo e esses impostos já foram todos recolhidos lá na fonte, sem você ter dor de cabeça. Então, esse de renda fixa aqui, ele é mais fácil de você resolver. Mas, vamos para um que é um pouquinho mais complicado, e esse é o que interessa a maioria dos investidores, que é a renda variável. A renda variável, ela tem uns pormenores aí, tem uns detalhezinhos que você tem que tomar cuidado, e é o que eu vou falar para você aqui nesse exato momento. Na renda variável, uma coisa bem importante para você saber a respeito da DARF é que assim, você tem que pagar a DARF até o último dia do mês subsequente. Então, um exemplo que você fez uma compra lá de 1.000 ações e no mesmo dia essa ação se valorizou para 2.000. Aí você vai vender essa parte, você comprou em janeiro, 1º de janeiro, você tem até 28 de fevereiro, até o último dia do mês subsequente para estar gerando essa DARF e estar pagando. Não esquece de pagar, porque dá uma dor de cabeça do caramba. Isso daí pode até, desde cobrar multa para você até bloquear o seu CPF. Bloqueou o CPF e já era. Então, a primeira modalidade que eu quero mostrar para vocês é o famoso Day Trade. Eu aposto que vocês já ouviram falar de Day Trade. O que é Day Trade? É quando você compra um ativo e vende esse ativo no mesmo dia. Comprou um ativo e vendeu no mesmo dia, pode ser ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, pode ser qualquer um desses ativos. Comprou e vendeu no mesmo dia, é caracterizado Day Trade, beleza? Então, para as operações de Day Trade, você vai pagar uma alíquota de 20% sobre o lucro, tá bom? Então, comprou 10 mil reais lá de determinado ativo, valorizou para 20 mil reais, você só vai pagar desses 10 mil que você teve de lucro, não é sobre o total, senão você vai se lascar. Então, essa é a primeira modalidade, que é o Day Trade. Em segunda modalidade, é o que a gente chama de Swing Trade. E uma coisa que você tem que prestar atenção, especificamente para ações, você pode vender até 20 mil reais por mês e não pagar nem um centavo de imposto para ações, tá bom? Só para ações. E fundo imobiliário? Não. Só para ações. Só para ações você pode vender aí até 20 mil reais e não pagar nem um centavo de imposto. Então, no Swing Trade, você só paga imposto se suas vendas forem acima de 20 mil reais. E quando eu digo acima, não é o lucro, tá bom? Vendi 50 mil e tive 20 mil de lucro. Não, é 20 mil no total. Você vendeu 20 mil no total, acima de 20 mil reais, aí você vai pagar uma alíquota de 15%. Beleza? Então, Swing Trade, se você vender até 20 mil reais no mês, você não paga nenhum centavo de imposto. Agora, se você passar desses 20 mil reais, aí você vai pagar 15% sobre o lucro, tá bom? Todos os impostos, todas as DARFs que vocês vão pagar aqui, vocês vão pagar sobre o lucro, tá bom? Não é sobre o valor total, porque senão, meu Deus do céu, vão parar de investir dinheiro, que aí você vai estar investindo para pagar dinheiro do governo, beleza? Então fica ligado com isso. E outra, você pagou errado lá. Era para ter pagado 500, eu paguei 2.000. Se lascou, meu amigo, não vai rever esse dinheiro mais nunca. Dá uma burocracia terrível aí para você recuperar, se recuperar, que eu acho muito difícil. Beleza? Então, já vimos Day Trade, 20%. Swing Trade, 15% se você ultrapassar os 20 mil. A terceira são os fundos imobiliários. Isso daqui, eles não têm cobrança de imposto no dividendo, você recebe um dividendo limpinho lá na sua conta, porém, se você tiver lucro, vendeu com lucro, tem que pagar 20%, gerar uma DARF, pagar 20% de imposto. Acabou. Não tem desculpa, não tem conversa. Vendeu com lucro, fundo imobiliário, tem que pagar. Lembrando uma coisa, que você só pode gerar uma DARF não é que você só pode gerar, você só pode pagar uma DARF de no mínimo 10 reais o valor, tá bom? Então, um exemplo, você vendeu lá um fundo imobiliário que gerou uma DARF de 7 reais. Poxa, Igor, o que eu faço? Não vai dar para pagar. O que você vai fazer? Você vai anotar lá, tem 7 reais devendo de DARF. Na próxima vez que você fizer uma outra venda, você
vai catar e vai anotar lá bonitinho também, juntar esses dois valores e gerar a DARF. Não deixa de fazer isso, porque senão você recebe notificação da Receita Federal. Eu já recebi. E foi justamente por conta de fundo imobiliário. Eu catei e me perdi aqui, fui vendendo, não tá dando. Aí quando eu fui ver, já tinha R$35 de DARF para pagar e eu fui chamar a atenção e ainda tive que pagar juros por isso. Beleza? Então, detalhe importante, não deixa de pagar. Não deixa de pagar a DARF. Vai juntando bonitinho, escreve lá tudo certinho, mas não deixa de pagar para não dar dor de cabeça para você. Outro tipo de operação também é o ETF. Para você que não sabe o que é ETF, vou deixar um videozinho aqui em cima no card, assiste lá, o vídeo está bem completo, bem bacana, então dá uma olhada lá depois. O ETF, você só ganha dinheiro com valorização. O ETF ele não paga dividendo diretamente na sua conta. O fundo recebe, mas ele não repassa para você. Então você só ganha dinheiro com a valorização do ativo. Vendeu R$1.000, tem que pagar. Vendeu R$10, tem que pagar. Vendeu R$50, tem que pagar. Tem que pagar uma DARF no valor de 20% sobre o lucro. Lembra sempre, a DARF é gerada sobre o lucro que você tem. Então o ETF, comprou um ETF a R$100, vendeu a 200, você tem que lembrar que R$20 desses R$100 que você ganhou de lucro, você vai gerar uma DARF e vai pagar, certo? Outro tipo também é a BDR. A BDR, apesar dela ser um recibo de uma ação que você compra fora, já é um pezinho ali, começando a investir fora do país, investimentos internacionais, mas ele não tem aquele limite para você comprar até 20 mil, vender até 20 mil, não tem essa. A BDR, se você compra no formato day trade, comprou hoje, vendeu hoje, você vai pagar 20% e acabou, sem choro, sem vela, vai ter que pagar 20%. Se for na modalidade swing trade, comprou hoje, vendeu daqui uma semana, vai pagar 15%. Então, na BDR também não tem escapatória. Formato day trade vai pagar 20%, formato swing trade vai pagar 15%. Volto a falar para vocês, não deixa de pagar isso, porque isso não é brincadeira. Você pode até perder o seu CPF, aí seu CPF ficar bloqueado e tem que enfrentar fila, falar com mínimo uma pessoa para você desbloquear. Uma outra coisa, um último detalhe aqui para vocês, é que você gerar DARF, pagar imposto de renda, é diferente de você declarar o imposto de renda. A DARF você paga, você gera um DARF, quando você faz vendas como essas que eu falei aqui para você. A declaração do imposto de renda você tem que fazer. Acabou. Salvo pela regra agora, depois vocês olhem bonitinho lá. Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu falo para você aí. Faço um vídeo bonitão falando quais são as novas regras. Mas você só declara agora a partir de 300 mil. Porém, as vendas você tem que declarar. Beleza? Então não confunde. Gerar DARF é quando você tem que pagar um imposto sobre a venda que você fez. E declaração do IR é declarar tudo que você tem na sua carteira de investimento. Precisa declarar. Beleza? Já quero agradecer a audiência de vocês aqui. Se não se inscreveu, se inscreve que ainda dá tempo. Deixa aquele likezão maroto. Meu muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, bons investimentos e tchau, tchau.